Isso que estamos desenvolvendo aqui é o início de uma trajetória, de um projeto que Deus me deu em 2023, chamado IJC, Imagem de Jesus Cristo. E de lá para cá tem sido muito intenso a pesquisa, a busca. O meu sonho é ser isso, é ser semelhante a Cristo, é ter um relacionamento com Cristo para ser semelhante a Ele. E nós vamos usar esse livro aqui, que é o Desejado de Todas as Nações. Esse livro eu já li ele praticamente mais de 15 vezes. Estou lendo de novo e para mim não há nada mais importante na vida do que a vida eterna. Exatamente isso aqui. João 17:3, quer dizer, João 17:3, né? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Podemos orar? Feche seus olhos. Amado Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós elevamos nosso pensamento a Ti agora e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos leva ao Pai. Nós queremos conhecer a Jesus, conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, para que vivamos a vida eterna agora, aqui e sempre e por toda a eternidade. Estamos em momentos críticos da história desta terra, momentos em que a escuridão cobre o planeta e somente a luz da pessoa de Jesus será capaz de quebrar as trevas, será capaz de levar cura e salvação. Somente Jesus é o sol da justiça e nós queremos estar fundidos, unidos a Ti, Senhor. Então, Pai, obrigado por este momento, que por um milagre o Senhor nos trouxe até aqui, escolheu a dedo para essa experiência. Eu te peço que o Senhor conduza o processo aqui, que seja uma vivência contigo, e que aquilo que compreendermos a Ti, conhecendo a Ti como o único Deus verdadeiro, que isso faça parte de cada célula do nosso corpo, que esteja no profundo do nosso ser, que seja a nossa respiração, que seja a nossa vitalidade, que seja a vida eterna. Abençoe cada um aqui que despertou mais cedo para ter esse encontro contigo. Eu te peço que o Espírito Santo seja derramado agora, que a sua presença preencha o nosso coração, enchendo-nos de amor, alegria e paz, e de todos os itens que envolvem o fruto, para que vivamos plenos, porque é o Espírito Santo que nos guia pela verdade. É Ele que nos leva a Cristo e Cristo a Deus. Então, Pai, que essa experiência com a divindade seja profunda a cada momento, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Então, nós vamos ter, deixa eu explicar aqui a nossa proposta, né? Nós vamos ter praticamente três pilares em todas as reuniões no decorrer do ano. É bem provável, pilar número um é o tempo, é 4 às 6,
ou 4 às 5, né? Depende da dinâmica. O ideal, você pode achar que é muito, mas o ideal é 2 horas. Esse é o ideal, né? Então, a sua comunicação comigo, você me conta, pastor, olha, eu vou ter que sair 5 horas porque eu tenho uma demanda, então a gente vai ter que se unir e começar às 3, né? É muito provável que seja uma vez na semana, ou uma semana sim, uma semana não, né? Mas no mês vai ser no mínimo 2 vezes por mês e pode se alongar 4 vezes no mês ou 8 vezes no mês, né? Mas o mínimo é 2 vezes no mês e o normal deve ser 4 vezes no mês, que é uma por semana, né? Geralmente esse horário das 3 às 5 da manhã é um horário que não tem compromisso, né? Geralmente esse horário, o único compromisso que existe é a cama, mas nós queremos mais de Cristo. Então esse é o pilar, é a madrugada, né? O segundo pilar é a interação. Então, talvez seja difícil para você ficar num lugar claro, mas pelo menos consiga se comunicar aqui comigo, né? Participe do processo, testemunhe, né? Compartilhe. Esse momento aqui é muito especial. Ou seja, interação, compartilhe. A gente vai é, entregar aqui o que está escrito, eu vou compartilhar minhas experiências pessoais e você tem que compartilhar a sua, dar feedbacks para que eu te, de repente, esclareça algum ponto, porque isso aqui, conheçam a ti. Hoje eu vou dar conceitos do que significa esse texto para mim, né? E de acordo com todo o princípio bíblico, hoje eu vou estabelecer alguns conceitos, é a primeira vez, né? Mas esse conhecimento é vivencial. Deus não suporta a hipocrisia. Deus não suporta essa coisa de você aprender uma coisa e ser outra. Esse negócio de teoria é diferente da prática, vem do inferno, né? Não, não vem de Deus. Não vem de Deus. Jesus, ele diz aqui, num outro momento, ele fala assim: se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Só que a vivência, a prática, precisa de habilidade, precisa de esclarecimento, de compreensão. São estratégias que a gente vai aplicando no nosso desenvolvimento. Então, eu preciso da sua sinceridade, né? Eu preciso da sua sinceridade. Na hora das interações, eu posso recortar na gravação do vídeo, né? Então eu vou fazer recortes. Um dia eu publico as minhas falas que pode ajudar alguém em algum lugar do mundo. Mas, pastor, eu acho que não tem problema em eu me expor, né? Aí isso você pode me participar com o decorrer do ano aí, né? Mas precisa ser uma vivência. Precisa ser uma vivência, né? Então, o princípio 2 seria a partilha. É uma experiência do corpo de Cristo. Então, para você conhecer a Cristo, você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Nós vamos ampliando isso no decorrer das nossas experiências, mas isso para mim um das missões.
mais difíceis que Deus já me pediu para me fazer. E eu confesso que eu estou, assim, no processo de ver isso acontecer de verdade. Já vi alguns pontos isolados, mas o corpo de Cristo, assim, do jeito que ele me ensinou, desde os 13 anos de idade, já esse ano faz 25 anos que eu ando com Cristo, é algo realmente tão celestial que talvez eu tenha visto só de forma fragmentada, né? Terceiro pilar. O terceiro pilar é esse verbo aqui, conheçam a ti. Então, o conhecimento de Deus é o que vai acontecer aqui. Então, nós teremos aulas. Então, nós teremos aulas teóricas e práticas, vivenciais. Então, o que que eu quero? Eu quero Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é a vida eterna. Eu quero viver eternamente. Você também? Quer ou não quer? Quem quer ir? Amém? Né? Pronto. Então, eu quero isso. Eu quero isso. Então, enquanto eu orava a Deus esse ano, ele me trouxe esse verso na cabeça. E ele falou para mim isso. Aqui está. Esse verso, o verso 3, está no início da oração. É como se Jesus, ele tivesse para ele entrega uma informação essencial e depois ele vai, digamos assim, ampliando aquilo que ele disse no decorrer da oração sacerdotal. Então, no verso 1, Jesus está indo orar e ele diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste a autoridade, estou no verso 2 do capítulo 17. Assim como lhe deste a autoridade sobre toda a humanidade, a fim Hum. que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Hum? Você entendeu? Aí, então, o verso 1 e 2 é uma preparação para o 3. O verso 3 dá um conceito. Ó, a vida eterna é isso aqui. Do verso 4 em diante, é o processo de estabelecimento da vida eterna nos que querem, nos que Deus deu para Jesus. E aí você vai ver que lá no verso 17, ele fala: Conhecereis a verdade. Não, santifica-os na verdade. Ok, é outro verso. Mas a verdade está aqui. Então, lá no verso 17 do capítulo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, né? E aí depois ele vai falar sobre a unidade entre ele, que é o Jesus Cristo, e o Pai. Ele vai falar: olha, Pai, eu sou um contigo. Nós estamos unidos. E eu te peço que eles sejam unidos entre eles. E eu te peço que, é, assim como eu sou unido contigo, que eles sejam unidos em nós, para que todos os teus filhos no universo sejam um, né? Bom, se você, esse é meu apelo para você, ler o capítulo todo, capítulo 17, para que você tenha essa visão. Eu li ele muitas vezes. Para mim, o capítulo 17 de João é assim, é muito importante. É uma oração a Deus
mas é uma teologia do conhecimento de Cristo da vida eterna. Então, você pode perceber aí, olha, é o que ele faz. Então, a proposta hoje é eu expandir esses conceitos em João 17, né? Eu pretendo fazer isso agora a partir das 4h30, que esse tempo eu estou dando explicações, né? Então, o terceiro pilar é conteúdo, né? E esses conteúdos é de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ter a visão de Cristo no plano da redenção. Nós vamos entender o grande conflito. Nós vamos entender o processo da profecia na pessoa de Jesus. Então, é um estudo magnífico. Ellen White diz que existe um fio de ouro por toda a Bíblia, existe um fio de ouro em cada verso, em cada palavra, e esse fio, ele é assim, ó, ele está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E o que é esse fio de ouro? É uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, você conhece Jesus? Aqui eu quero abrir para uma reflexão compartilhada, né? Você conhece Jesus? Você tem a vida eterna? O que é conhecer, né? Quem é Jesus? Então, ao conhecer Jesus, nós conhecemos o Pai, nós conhecemos o Espírito Santo, nós conhecemos a divindade. Jesus é a revelação de Deus. Então, vou manter esse nome aqui para sempre. Eu tenho, assim, uma reverência profunda, mas eu preciso falar esse nome aqui. Amém? É, Você pode achar que eu sou exagerado, mas eu nunca senti tanta necessidade disso. É muitas trevas no mundo. Então, eu quero te pedir que você seja sincero com você mesmo, que você seja, né? Eu abri o link para os líderes das equipes lá, é, de, de dos jovens, né? Mas eu gostaria de ter essa experiência com os adultos, com os permanentes. Na verdade, toda essa estrutura foi preparado para os permanentes. Deixa Jesus responder para você o porquê depois. Mas essa aqui é a pergunta de hoje. Então, você conhece Jesus? Anote isso aí. A outra pergunta é assim: quem é Jesus? Se você já participou do Transformar, e eu trouxe esse conceito do movimento chamado Momentos a Sós com Cristo, que eu participei, Jesus é uma pessoa, né? Jesus é uma pessoa. O que é uma pessoa? E uma pessoa, pastor, é uma pessoa, beleza. Mas como eu conheço essa pessoa? Então, se você pensasse assim, de todas as características, agora eu quero pensar no nível mais profundo do que o processo de conhecer no relacionamento, que também faz parte, mas um pouco mais profundo. Se eu pudesse definir assim, ó, o que é conhecer alguém? Qual é digamos assim, a meta, o alvo que eu deveria acertar para dizer assim, acertei, agora eu conheço uma pessoa.
Você entendeu o que eu quero responder aqui? Você entendeu? Então, vou abrir agora alguns minutos para isso. Antes de eu gostaria que você compartilhasse. Você não foi batizado ontem à noite. Você tem uma certa experiência com a igreja e eu não tenho interesse de ofender a sua inteligência e nem anular a sua experiência com Cristo até hoje. Muito pelo contrário. É porque você tem uma experiência com Cristo, porque você é adventista, que você está aqui. Porque agora Cristo, ele quer aprofundar mais esse relacionamento. Isso aqui é um processo de reavivamento e reforma, né? Então, vamos daqui para frente. Mas vamos lá, gente. Sinceramente, essa é a pergunta. O que é isso? Como eu conheço alguém? O que que vem na sua cabeça quando se trata disso? Conhecer uma pessoa. Quem gostaria de falar sobre isso? Vocês podem falar? Aperta aí o microfone e, e me fala isso aí. Esse é o momento de conceituação do que é conhecer uma pessoa. Você já tinha pensado nisso? No que eu tô falando? Se não, pensa agora aí e fala o que você está pensando. Bom dia, Através de pastor. Bom conversas dia. e Bom dia. perguntas, Deixa a Carol e falar. através de conversas, perguntas, é, uma busca profunda sobre a vida da pessoa para a gente poder conhecer realmente. E a convivência, o relacionamento contínuo. Tá, esse aí, Carol, é o como. É o que a gente ensina lá nos cursos. Mas imagina assim um alvo. Tipo assim, olha, quando eu conheço essa pessoa, eu eu sou assim, ou eu entendo isso. Entendeu? Se você pudesse resumir assim, ó, todos os processos de conhecer alguém, e aí enxuga, 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 pronto. Eu conheci. Agora aconteceu isso. Eu entendi isso, né? É, qual é o alvo? Eu Ser não igual sei, à eu não sei pessoa, se eu estou me fazendo entender, mas quando eu conheço alguém, como eu sei que conheço essa pessoa? Não é o processo. Aquilo lá é o do Mask, só que isso aqui é um nível, é um nível que eu nunca falei com ninguém desse jeito, né? Mas é isso aí. Entendeu o que eu quero dizer? Ou será que eu me fiz assim? Tipo assim, ó, vou tentar dizer o seguinte. Eu tô aqui num quarto, né? E eu tenho algo. Tem um sabonete aqui que alguma coisa me veio. É, como eu sei que eu conheço esse sabonete? porque já experimentou. E o que aconteceu comigo? Ficou com o cheiro do sabonete. É nesse sentido que é conhecer a Tá? Cristo. Tá? É assim, no meu ponto de vista, o conhecer a Cristo, o conhecer alguém é você já saber o que a pessoa já gosta, o que não gosta. Tipo, já eu só me veio na mente da doutora Rosana Alves explicando em casais com muitos anos de convivência, na ressonância, na imagem do cérebro, não tem como diferenciar qual é o da esposa e qual é do esposo, porque os dois pensam igual. Acredito que
conhecer uma pessoa é ser tão parecida com ela que as pessoas vão ver assim, tu pensa igual. Então, quando eu conheço a Cristo, eu tenho o mesmo pensamento dele, sim. E aí, acredito que se eu conhecer a Cristo, de tô tão próxima dele que eu absorvo tudo dele para mim. E aí, as pessoas não vão saber diferenciar aonde começa Cristo e onde termina eu. Acha esse vídeo aí, Bruna, da ressonância, se tá gravado, descobre esse negócio aí, essa informação A científica explicação da doutora. Aham. da doutora Rosana Alves e traga para mim. Compartilha isso para mim fazer um recorte aqui, porque isso aqui foi, sua participação foi top das galáxias, né? O negócio da ressonância, que quando os dois estão casados e na hora que passa a ressonância não consegue Diferenciar, identificar, tão de tão igual. diferenciar de quem que é quem, isso é aí que eu quero chegar, né? É a mente de Cristo, né? Esse é É. conhecer a Cristo, é a mente dele. Então, é, Assim, conheci alguém, estava anotando aqui algumas coisas, né? E pensei que o tempo de convivência, é importante, né? Porque a gente passa tempo suficiente com a pessoa para entender os hábitos dela, personalidade, né? Também acho que a comunicação aberta, ela também é um passo de conhecimento, né? Você tem comunicação aberta o suficiente para ser honesto com ela. Se há muito silêncio entre os dois, é porque não se conhece. E também experiências compartilhadas, porque a gente compartilha as experiências, né? Um com o outro. Você não tem vergonha de se expor para a pessoa que você conhece, que você confia. Também você tem um sentimento de conexão, como assim, né? É o emocional da pessoa. É como se a gente tivesse uma ligação especial. Você chora, você sorri com ela, você confia nela. Então, um sentimento de conexão. E eu acho também que tem que ter o respeito e confiança, aceitação e compreensão, porque quando você confia na pessoa, você respeita a pessoa, você tem todos esses tempos de convivência com ela, você pode dizer que conhece a pessoa, é como a Bruna falou. Eu gostei muito da colocação dela, eu acho que resume tudo. Quando houve uma fusão, ninguém sabe mais definir quem é quem. Já houve só um, se tornou, é como o casamento fala, se tornou uma só carne, né? E quando você conhece a Cristo, você sabe aonde ir, até onde ir e por que você deve ir. Você não fica baseado em suposições de pessoas, de terceiros, mas sim porque você tem uma vivência, uma conexão com Ele, porque você tem conhecimento mútuo dele e porque você respeita e porque você aceita e compreende esse teu Criador, né? Quem é Jesus, nosso Criador. bem, Tá bom isso aí, é, pastor? um processo maravilhoso essa pontuação da Luzinete. Isso é o que ela falou e o que a Carol falou é extremamente importante e vai acontecer nas nossas conversas aqui, né? Ou seja, o como eu conheço alguém, né? Então, entendeu? Então, como eu conheço alguém? Através disso e disso e disso e disso. Agora, qual é o meu alvo? Ou seja, para que eu vou conhecer essa pessoa? Qual é o alvo? Então, imagina assim, ó, o conceito de hoje, da primeira aula. Esse aqui é igual, nós estamos em um curso, é o curso Transformar.
na nossa agenda IJC. Alguns já pegaram a planilha do curso. Então, o que que é o JC? A imagem de Jesus Cristo, né? Então, imagina que você tem um arco e você lança a flecha. O processo de pegar a flecha, colocar no arco, esticar, jogar a flecha e o percurso que a flecha faz é o como, né? É o processo. A flecha está chegando, está chegando. Mas qual é o alvo? Então, a aula de hoje é o alvo. Tipo assim, para onde eu estou indo? Então, a minha direção é para me chegar aonde? Qual é a finalidade? Né? É igual Paulo fala assim, o fim da lei é Cristo, né? O que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo assim, ó, o alvo da lei é te levar a Cristo, porque só Cristo obedece à lei. E se você estiver em Cristo, que é o alvo, então você vai obedecer à lei. É isso, é essa a ideia. Então, hoje é a primeira aula, é a nossa aula conceitual, e essa proposta de hoje é você saber qual é o alvo. Entenderam o que eu quero dizer? Quem entendeu aí? Diz amém. Eu estou tentando ser bem simplório, mas participativo, né? Para que você participe. A proposta é que nessas salas não tenham muitas pessoas, mas depois vocês serão especialistas naquilo que eu vou apresentar aqui, e aí vocês mesmos fazem as suas próprias salas e multipliquem aquilo que eu estou ensinando para vocês. É o meu sonho, tá bom? O meu sonho é que vocês é, estejam no meu lugar com outros e que esses outros façam o mesmo com outros. Com outros, isso é o evangelho eterno. Uhum. Isso é pregar o evangelho eterno. É a tríplice mensagem angelical. Então, que o evangelho eterno é uma pessoa, é Jesus Cristo, né? Então, qual é o alvo hoje? O alvo é isso aí que a doutora Rosana Alves falou, que a Bruna pontuou aí, que é a finalidade. É ser semelhante a Cristo. É ser a imagem de Jesus Cristo. É ser parecido com ele, em que as pessoas, ao observar a gente, não consiga diferenciar se é a gente, se é o Marcos que está falando ou se é Jesus Cristo. Que ao viver a nossa vida, as pessoas elas vejam que somos a personificação de Jesus. Mas, pastor, se eu for fundido em Jesus, eu não vou ter a minha identidade. Não, filho, pelo contrário. Isso é um milagre. Porque quanto mais fundido você está em Jesus, ele, de forma exclusiva, ele vai fazer você ser quem ele quer que você seja. Eu não sei o depois do alvo. Não, não, isso é um mistério, né? Porque, pastor, se todo mundo ficar nivelado, parecido com Jesus, as pessoas serão tudo iguais. Não, não, não vai ser igual. Mas como isso? Não sei. Você é você, eu sou eu, e só que todo mundo tem que ser parecido com Jesus, porque ele é a fonte. Chega, né? Não vou passar do alvo. Isso aí é sua experiência que talvez você compreenda isso e talvez não compreenda. Mas o que eu quero deixar você seguro ou segura é que você não vai perder a sua identidade. Sim. Pelo contrário, você vai se encontrar. Amém. Então, quando você conhece Jesus, você conhece você. Você sabe quem você é, de verdade.
Porque se você não conhece Jesus, você não se conhece. Se você não conhece Jesus, você se surpreende com você mesma, com você mesmo. Você acha que você é uma coisa, mas você pratica outra. Se você não conhece Jesus, você fica numa guerra de autodecepção. Você quer ser uma coisa, mas você não consegue. Então, parece filosófico o que eu estou falando, mas você precisa pensar nisso, gente, né? Precisa pensar. Então, eu confesso a você que é a primeira vez na minha vida que eu estou mergulhando nessas águas para compartilhar. Esses conceitos foram me dados em 10 anos de estudo, sozinho, lá na minha casa, de forma infantil. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, né? Então, é, e de lá para cá, ele me disse que eu deveria vivenciar isso. Vivenciar, vivenciar, estudar, vivenciar, estudar, vivenciar, estudar, vivenciar. E um dia eu estaria, assim, mais próximo e eu teria condição de explicar para alguém. Assim como Jesus nasceu, passou 30 anos convivendo com o Pai, se fundindo ao Pai dentro do princípio didático que eu estou explicando, e depois, com 30 anos, ele saiu para revelar o Pai. E a vida de Jesus foi dizer: eu e o Pai somos um. Eu não faço a minha vontade. Eu sou a vontade do Pai. Eu sou a imagem do Pai. Eu vim revelar o Pai para você. Então, o que eu estou falando é a mesma experiência de Jesus com o Pai. É o que você tem que ter com Jesus. Isso é de uma profundidade, meus queridos e queridas. Assim, eu não sei descrever o nível que eu estou explicando aqui, mas é o alvo. Por quê, pastor? Porque se você não se fundir a Cristo, você não vai para o céu. Você pode ser adventista a vida inteira, não vai para o céu. Mas, pastor, e o fulano? Não sei, filha. Não se preocupe com o fulano, com a igreja, com o vizinho, com a vizinha. Nesse momento aqui, o que Deus me fez entender a vida inteira até hoje foi assim: olha para mim, olha para mim, olha para mim. Hebreus 12 diz: olhando firmemente, não é por mão da igreja, não é para a estrutura da igreja, não é para ninguém. Você não olha firmemente para ninguém. Você você não se preocupa em conceituar os outros de como eles estão, onde eles estão e o jeito que eles estão. Porque se você fizer isso, você vai ficar parecido com eles e não com Cristo. Então, não é hora da gente julgar as pessoas, não é hora. A hora aqui é olhar para a luz. A hora aqui é olhar para Cristo e se fundir a Ele. É entender o desejado de todas as nações. É Ele. Quando ele estiver fundido em você, ele vai te colocar em lugares
na casa do cliente, com o portor, na igreja para pregar. Ele vai te colocar em lugares para ele te usar para atingir um objetivo dele, né? Essa experiência aqui, amigos, até às 5, essa hora primeira, é de conceituação, né? É de, hoje, esses duas, é de esclarecimento, para que você se alinhe e não fique perdido ou perdida, né? É uma aula de clareza. E o melhor momento para esclarecer a mente é na madrugada. Então, eu, no primeiro momento, falei sobre o alvo. Qual é o alvo, pastor? É ser Jesus. Jesus ser eu. E a gente estar tão fundidos, tão unidos, que ao eu falar alguma coisa, é Jesus falando através de mim. Ao eu olhar alguma coisa, é Jesus vendo. Ao eu ouvir alguma coisa, é Jesus ouvindo. Ao eu pensar alguma coisa, é Jesus pensando. Ao eu sentir alguma coisa, é Jesus sentindo. A eu fazer alguma coisa, falar alguma coisa, é Jesus fazendo em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, esse é o alvo. É ser um IJC, a imagem de Jesus Cristo. Ele, né? As minhas falas nunca foram tão cristocêntricas, eu acho, né? E é isso que ele pede para mim. Mas, pastor, mas não é assim, estranho ser assim? Não é. É a natureza nossa que precisa de Cristo e precisa ser cristocêntrica. É isso que eu entendi em 25 anos de andar com Cristo, né? Então, dito esse alvo, agora eu faço um esclarecimento para que você não se perca no processo. Quem entendeu o que eu estou falando? É o meu apelo. Nós vamos abrir agora para você me dar um feedback do que você entendeu daquilo que eu estou falando. Talvez seja algo que você já sabia. Talvez seja algo que você está processando na sua cabeça. Isso não é simples de entender, gente. O que eu entendi em 25 anos, eu tenho que entregar para você em pouco tempo. Mas Jesus fez isso. Ele estudou 30 anos e entregou em 3 anos e meio. Só que o que ele fez em 3 anos e meio mudou o mundo para sempre. Então é possível. Mas não espere isso. Então, agora eu já expliquei o alvo. Anotou? Pegou aí a ideia? Isso aqui é uma aula e quem assiste a aula anota as coisas, faz anotações, né? Agora eu vou esclarecer, eu vou repetir que eu já esclareci o fora. Então, a flecha, quando ela é lançada, ela não se concentra em nenhuma outra coisa. Ela segue uma rota num foco para atingir uma meta, né? Então, a meta é ser fundido com Cristo. Beleza. Enquanto você faz isso, você tem que seguir o princípio de Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E Paulo fala o nome dele, Jesus Cristo, né? Então, é para ele que a gente vai olhar nas nossas aulas, nos nossos momentos. Então, eu não quero que você pense, que você olhe fora do alvo. Ah, pastor, mas o irmão lá da igreja, ele não entende isso, não sabe isso. O irmão da igreja faz coisa errada, não sei o quê. E o meu marido, e o meu filho, e não sei quem, e o outro, e tal. Para com isso. Isso é doença. Um dia, Pedro chegou para Jesus
tá? Olha que coisa que eu estou explicando aqui. Você vai perceber que tudo vai se fundir na Bíblia. Isso está escrito na Bíblia que eu vou te falar. Tá lá em João, no finalzinho de João. Pedro estava caminhando. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, olha para mim. Você me ama? Você quer ser parecido comigo? Eu vou te colocar em uma posição para você apacentar as minhas ovelhas, não são tuas. Então você tem que viver em mim. Eu tenho que ser um contigo, Pedro. Você entendeu? Você me ama? Senhor, eu te amo. Você quer ficar comigo, Pedro? Sim. Você quer ser eu? Você quer estar fundido a mim? Você quer ter um relacionamento comigo de amor profundo, de intimidade? Eu quero, Senhor, eu quero. Eu te amo de todo o meu coração. E aí Pedro continuou caminhando, olhando para Cristo. Aí a natureza humana, terrível, desgraçada de Pedro, na hora que estava indo a Cristo, ele faz o quê? Olha pro irmão, né? Olha pro irmão. E esse aqui, Senhor? E esse aqui? Você pode ler, tá escrito aqui, ó, né? Pedro olha para João, e João, ao escrever, ele se define o discípulo a quem Jesus amava. Na realidade, João é o discípulo assim que mais absorveu a imagem de Jesus. Sabe por quê? Porque ele era o mais novo, era o mais jovem, era o mais infantil. Por isso que Jesus fala que você tem que nascer de novo para ser semelhante a mim. Nós vamos explorar todos esses conceitos no decorrer desse ano e por quanto eu puder, né? Mas aí Jesus olha para Pedro e aí Jesus fala assim, ó, não te interessa, para de olhar para o teu irmão. Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, eu sou soberano. Se eu não quiser, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Olha para mim. Não te importe com teu irmão. Nesse nível aí. Mas, pastor, eu não tenho que pregar o evangelho para o meu irmão? O senhor não está aqui se importando comigo? Tô, mas, mas é diferente. Por quê? Porque a natureza pecaminosa de Pedro estava sendo manifestada naquele momento. Por isso que Jesus, ó, tuf, não se preocupe com o teu irmão. Eu cuido do teu irmão e eu cuido de todas as pessoas no mundo. Quando eu quiser e você tiver fundido a mim, eu te colocarei no lugar e eu falarei com a pessoa e eu vou curar aquela pessoa e eu vou usar você. Mas não pense que você está no nível e que o fulano está em outro nível diferente de você e que você fala, e agora? E esse cara aí? Olha a situação, isso e aquilo. Não critique, não julgue, né? Não, né? Pastor, mas Posso eu não falar faço isso. rapidinho? Às vezes você pode falar, pastor, eu não faço isso. É. Posso falar rapidinho um comentário? Fala, Carol. Quem sabe você me ajuda a elucidar o conceito aqui. Eu estava vendo que em Efésios 4:13, né? Fala sobre até que todos cheguemos a uma única maneira de crer e do completo conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. É a perfeita varonilidade. Ellen White, ela cita lá em Ciência do Vou Viver, que enquanto a vida de Cristo não se torna um poder vitalizante em nossa vida, não nos é possível resistir às tentações que nos assaltam interior e exteriormente. Cristo veio a esse mundo viver a lei de Deus a fim de que o homem pudesse ter perfeito domínio sobre as naturais inclinações. E lá no Recebereis Poder, ela fala sobre os profetas, apóstolos, evangelistas, pastores. Todos devem trabalhar pelo aperfeiçoamento dos santos na obra do ministério, que é o corpo de Cristo. Então, quando o senhor estava falando sobre isso, né, o que vem após ao alvo, eu entendi que cada um tem
a sua função, como um corpo, realmente. O corpo, cada um tem uma função e nenhum vai criticar o outro porque ele não faz aquilo que o outro faz. Então, cada um tem uma função específica no corpo e isso não importa a ninguém. É só a Deus. E o corpo funciona perfeitamente ligados ao cabeça que é Cristo. É isso. Então tá aí os fundamentos do que eu estou tentando explicar, né? Isso vai ser assim, gente, libertador. Isso é libertador, gente. É por isso que lá em João 8, né? Jesus fala: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", né? Gostaria de ouvir aí um feedback de cada um. Então, esse é o momento do pilar 2 que é da interação, né? Carol deu essa participação extremamente importante, né? Ou seja, depois do alvo, cada um vai ocupar a sua função e o corpo vai funcionar igual o corpo humano. Perfeito, né? Ótimo. Só que eu acabei dando uma ênfase que não te importa o depois, para que você não fique tentando ajudar Deus, né? Então, relaxa que você vai ocupar o espaço que você deve ocupar naturalmente, sem você se esforçar, né? Sem você fazer nada para você estar onde você tem que estar e fazer o que deve fazer. Isso vai acontecer naturalmente, né? Naturalmente. Gostaria de falar, posso? Bom Pode dia. falar. Esse é o momento da interação. Pode falar. É, bom dia a todos. Refletindo sobre, né, como ser parecido com Cristo, tem acontecido algo extraordinário na minha vida. Eu me surpreendo todos os dias, ou seja, Deus ele me surpreende por estar transformando meu caráter. E além de transformar o meu caráter, como foi dito no início, colocar em prática o que Deus tem feito, e isso tem sido maravilhoso para mim, tem mudado totalmente a minha mente, compreender que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, isso para mim é extraordinário. E também a respeito do que o Senhor falou agora, a respeito de Pedro e João, né, não se portar com o outro, isso está acontecendo na minha vida, não se portar, não assim, não se portar com o outro não significa que eu não estou preocupada com ele, mas deixar que Deus tome conta dele, do outro, porque da mesma forma que ele está fazendo comigo, ele vai fazer com o outro. E em vez de eu ficar me importando em olhar o irmão que está com as suas mazelas, eu devo pedir a Deus por ele que ele faça a mesma coisa que ele tem feito por mim. Então, isso para mim está sendo libertador, como o Senhor fala. E eu estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E algo mudou grandiosamente na minha vida, que é pedir para que eu seja como Cristo é. E eu faço isso todos os dias. Mas eu tenho que ser colocando em prática o que Ele tem me ensinado. E eu me sinto a cada dia mais livre e feliz. E isso está sendo grandioso para mim. Eu não consigo. Até agora eu peço a Deus que nunca mais eu dê um passo sem antes convidar Ele, perguntar para Ele o que eu devo fazer, buscar, viver, pedir para Ele que Ele me acompanhe a cada respirar da minha vida, em tudo que eu for fazer. E está sendo assim. E tá aqui agora, isso é maravilhoso.
Então, essa é a minha experiência que eu tenho vivido com Cristo e eu estou cada dia mais apaixonada por Ele. Isso para mim é maravilhoso. Amém. Amém. É, sobre o que foi explicado aqui, né, nessa hora, a gente, eu gostaria de fazer um momento de oração, mas eu gostaria de ouvir aí mais alguns feedbacks. Seja assim, sucinto e faça essa, igual o Roberto falou, né, a tua experiência naquilo que eu expliquei agora, só para mim entender que chegou até você. Isso é aula, então eu estou pensando, conversando com Jesus, ele está me falando sobre eu oferecer uma avaliação para vocês escreverem, né? É, aquilo que chegou até a sua mente, né? É importante essa interação. Alguém quer comentar sobre essa parte dessa aula conceitual? Eu vou perguntar. Maria, você está aí, Maria? Abra teu microfone aí. O que você pensou aí, professora? Abre. Tem que tocar no microfone, no vermelhinho aí. Eu tô aqui, mas eu não tô muito bem de saúde, eu até comentei com o Arthur. Então, é, eu entendi que é o que eu tô vivendo, é exatamente o que eu tô vivendo, né? Porque, como eu falei desde o início, né? Eu achava que conhecia Cristo, mas na verdade eu não conhecia nada. E a cada dia, assim, eu sinto que Deus, assim como a Roberta falou, né? Ele vem me aperfeiçoando nesse sentido, de me mostrar que é o que ele quer fazer na minha vida, né? O que ele tem para mim não é o que eu quero, mas sim o que ele quer. Então, essa questão, como eu falei, de ser independente, né? De achar que eu deveria ser independente e, e hoje depender de Cristo para tudo, da graça dele para tudo, é um processo assim complicado para mim, né? Mas tem sido uma experiência maravilhosa. Tem horas que dá vontade de desistir, dizer não, Senhor, eu vou para cá, fica para aí que eu vou para cá. Mas aí vem as respostas, né? Deus, ele nunca nos deixa sem respostas. E aí nos momentos que eu oro e peço, ele sempre tem me respondido da maneira dele, né? Não da minha maneira, mas ele tem me dado as respostas. Ok. Mais alguém? Gostaria de te falar? Tá bom. Melhoras para você, Maria. Cuida da sua saúde, né? Obrigada, pastor. Eu gostaria de ter um momento de oração aqui. E eu gostaria que fosse uma oração audível para todo mundo, né? Cada um fazer uma oração na sequência, né? Para ficar organizado, olha, nós temos 12 pessoas aqui, né? Então, nós vamos fazer 5 orações, né? Pode ser orações assim pontuais. É, a partir dessa experiência que eu li aqui em João 17:3, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é a vida eterna. Então, a oração pela vida eterna. O que significa a vida eterna para você hoje? Pastor, hoje
eu quero pedir para que Deus me direcione, porque a vida eterna para mim, de acordo com o que eu estou vivendo hoje, é, é um direcionamento, é uma decisão, é saúde, né? É, é o aconchego de Jesus me abraçando. O que é vida eterna para você? E você ore por isso, né? Vou falar os nomes aqui, 5 pessoas, né? O Arthur faz uma oração primeiro, depois a Bruna, a Carol, a Roberta, deixa eu ver, Arthur, Bruna, Carol, Roberta e a Luzinete, tá bom? É, não precisa ser 1 hora de oração, né? Mas abra o seu coração a Jesus. Então, o que é que vai acontecer aqui? Calma, antes de você fazer a oração, preste atenção no que eu vou explicar, tá bom? Eu vou fazer uma narrativa e eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Todos devem participar, tá bom? Vou fazer uma narrativa e eu vou elevar você, eu vou te dar uma visão do céu. Então eu vou levar você até o trono, até o Pai. Você vai comigo na sua imaginação, né? Só pensa naquilo que eu estou falando e constrói essa realidade na sua mente, na sua imaginação. Quando eu chegar lá diante do Pai, se você pudesse ajoelhar onde você estiver, né? Eu vou falar agora, eu vou me ajoelhar e eu vou me ajoelhar aqui, né? E aí, na hora que chegarmos lá, aí cada um faz a sua oração. Você entendeu? Quem entendeu aí? Entendeu? Tá claro? Foi? Então, é uma experiência que Deus me ensinou na minha infância, bem pequenininho, né? Então, feche os seus olhos. Agora, imagine que você está subindo mais e mais alto. É o seu anjo assistente, é o seu anjo protetor. Ele está levando você às alturas. Agora a terra está escura ainda, né? Você continua subindo e de repente você ultrapassa as mais altas nuvens e você olha para baixo, aquele planeta escuro, e você segue sendo elevado às alturas pelo seu anjo. Agora você está no segundo céu. Você vê as estrelas, você vê assim o universo à distância e o anjo continua levando você. De repente você chega no terceiro céu. Agora você vê uma luz incrível. É a cidade santa. Você chega até ela. E agora existe um outro anjo na porta da cidade santa que abre aqueles portais de ouro para você. Aquilo irradia no seu corpo, aquilo penetra em você e você recebe o abraço do seu anjo e entra na Cidade Santa numa caminhada maravilhosa. Você pisa aquele chão diferente, uma sensação incrível, e de repente você vê a água da vida, o rio da água da vida à sua direita, você vê a árvore da vida de um lado ao outro do rio, e você continua indo ao centro da cidade. De repente você vê uma escadaria enorme e você começa a subir as escadas. O seu anjo te ajuda. De repente você está na porta do santuário celestial. Ali está Jesus Cristo. Ele te abraça, te envolve, te aceita, te ama e ele troca a sua roupa. Ele tira essa roupa suja, negra, podre, e agora ele te dá uma nova roupa, resplandecente, branquinha, pura. E ele olha para você e fala: Venha, filho, os teus pecados foram perdoados. Eu te lavei e purifiquei com o meu sangue. Entra aqui. E agora você entra no santuário, é o lugar santo. Você vê os candelabros,
você olha para um lado, olha para o outro, vê a luz incrível daquele lugar e ele te conduz para o próximo compartimento. É o trono, é o Altíssimo. Ele abre diante de você e ali está o Pai. Nesse momento, você se ajoelha. Nesse momento, você está reverente. E agora você fala com ele. Hoje foi a nossa primeira aula e eu gostaria de finalizar. O ideal é 2 horas, né? Esse é o ideal. E agora é 5h30 e eu vou finalizar com 15 minutinhos e, e aí até a próxima. Minha vontade é que a próxima fosse amanhã, 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 o resto da vida, né? Mas deixa Cristo conduzir. Então, eu gostaria de ler um, um pedacinho do desejado aqui para você, né? Você vai ver que esse aqui é um novo desejado, porque os outros eu já risquei tanto. E aí eu tenho que comprar um novo, eu tenho que comprar um novo, aí eu comprei esse aqui, né? É, no capítulo 1, o título do capítulo é Deus conosco. Então, eu gostaria de encerrar esse momento lendo um pedacinho só dele, né? Que é o início, né? É o primeiro do primeiro do primeiro. Se você tiver esse livro, você pode acompanhar. Ellen White diz assim: desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Ele era a imagem de Deus, a expressão de sua glória. Para mostrar essa glória e para revelar a luz do amor de Deus, Jesus veio à terra, obscurecida pelo pecado. Sobre ele, Isaías profetizou: Ele e lhes chamarão Emanuel, Deus conosco. Gente, só esse parágrafo aqui, se a gente parasse para expandir o conceito do que isso significa, só nesse parágrafo a gente ia passar o resto da eternidade e a gente não iria compreender a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do que significa essa citação da profetisa do Senhor. Eu já li isso aqui muitas vezes. Eu ia, voltava e voltava, expandia e voltava, expandia e voltava. Meu pai do céu, que lindo isso aqui. Por isso que a nossa primeira aula foi isso. Vocês entenderam? Quem entendeu aí? Entenderam? Então, a nossa primeira aula, desde as 4 da manhã até agora, o que eu fiquei explicando para você foi isso aqui, né? Quem entendeu? Entendeu? Então, eu estou agora mostrando o fundamento das minhas falas, né? Algumas coisas interessantes. Eternidade. Então, eu falei isso. Eu falei, olha, a vida eterna é esta. O que eu quero? Eu quero ser eterno. Então, nós fomos criados para continuar vivendo. A gente não é eterno como Deus, que não tem antes, né? Hum. Mas Deus quer que a gente viva para sempre, não é verdade? Então, Jesus Cristo, ele era um com o Pai. Eu estou fazendo a conclusão aqui daquilo que eu já falei, né? É, Jesus Cristo sempre foi um com o Pai. Ele é um com o Pai e sempre será um com o Pai. E essa unidade de Jesus com o Pai, ele deseja ter com você.
É claro que é dentro de um nível diferente, óbvio, né? É óbvio, dentro de um nível diferente, mas ele quer dar a mente dele para você. Ele quer ser assim como ele é um com o Pai, ele quer ser um com você. Mas onde está escrito isso, pastor? Na Bíblia inteira. A Bíblia é um processo de restaurar a ligação. Paulo chama isso de reconciliar-nos com Deus, voltar a ligar-nos com Deus. Então, lá em João 17, que é o capítulo de hoje, e o meu pedido para você é que você leia o João 17 muitas vezes, o capítulo inteiro, e leia o capítulo 1 do Desejado de Todas as Nações muitas vezes, né? Deixa o Espírito Santo expandir os conceitos, esclarecer, né? Mais sobre a unidade. Então, esse é isso que é, isso não tem valor, assim, isso não tem preço, quero dizer, né? Isso é incalculável. Não existe nada nessa terra mais valioso do que a sua unidade com Cristo. Sobre a unidade de Cristo com o Pai, né? Que Ellen White pontua. Deixa eu esclarecer mais um detalhe aqui. É, é uma coisa tão magnífica, porque o relacionamento forma a unidade. Porque agora o amor, né? Então, vamos fundir essa unidade do pai com o filho no termo que Ellen White usou aqui. Qual era o objetivo de Jesus ao vir a este mundo? Aí ela fala aqui, ó, para mostrar essa glória, para revelar a luz do amor de Deus ao mundo. Então, ao ligar-se um ao outro, o que mantém essa cola entre eles, o que mantém a ligação é o amor. Deus é amor. Então, Deus ama o Filho, Deus Pai ama o Filho, que ama o Espírito Santo, e eles se amam entre eles. Se fosse uma só pessoa, não existe amor num ser só. Isso é a maior prova que a divindade é mais de uma pessoa, é três pessoas. Então, a palavra Deus, então, para isso eu tenho que expandir a sua visão da divindade um pouquinho mais. Você já sabe do que eu estou falando, são as crenças fundamentais da Igreja Adventista. Nós cremos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um, né? Unidos, né? Eles são, enfim. Mas olha que interessante. O que é o amor? O amor, nesse conceito da divindade, é o conceito que você precisa compreender para você se relacionar com as pessoas. Deus Pai não precisa de Deus Filho. Deus Filho não precisa de Deus Pai. O Espírito Santo, Deus Espírito Santo, não precisa nem do Pai e nem do Filho. Os três são onipotentes, onipresentes e oniscientes. Nenhum precisa do outro. E por que eles estão juntos? Por que eles estão conectados? Porque não tem um motivo lógico. Nenhum precisa do outro. Você para pensar no que eu estou falando aqui. Pensa comigo. Eles não. Se não existir. Estou falando se numa hipotética. Só isso aqui é uma dedução lógica, tá bom? Então, se não existir o Filho e nem o Espírito Santo, não afeta o Pai. O Pai não depende. E a mesma coisa para os três. Mas eles estão unidos, unidos de um jeito tão magnífico que a gente não entende. Mas eles estão.
e eles se amam, e eles convivem, eles se comunicam, decidem as coisas juntos. É uma coisa maravilhosa o relacionamento entre eles. Isso é a nossa ideia. Se eles não dependem um dos outros e eles vivem unidos, imagina nós, que depende deles para tudo. Como a gente não entende a nossa extrema necessidade de Cristo, a extrema dependência de Cristo. Gente, e isso é incrível. Como não amá-lo? Isso é a glória de Deus, isso é a luz. As pessoas não entendem o amor. Elas não. Olha, eu estudo amor há 25 anos e com insistência e profundidade. É uma luz maravilhosa. A terra estava obscurecida pelo egoísmo, pelo individualismo, pela busca de si próprio. Então, ele vem, ele vem. E ao ele vir, ele se aproxima de nós e nos abraça. Ele vem. É ele que te busca. Então, 4 minutos agora para mim fechar essa parte, né? Eu estou acompanhando uma moça e eu expliquei para ela essa semana o que eu vou entregar para você aqui. Quando ele vem até você, que você aceita a justiça pela fé, você recebe um novo coração. Isso acontece no abrir e fechar de olhos. Isso acontece na hora. E esse novo coração que ele te dá uma nova natureza. Agora você fez o quê? Se fundiu a ele, nasceu de novo. Agora você vai iniciar uma jornada com ele. Só que você não vai iniciar essa jornada para satisfazer o seu vazio, a sua busca. Não, não. A gente não busca a Jesus para atender um vazio nosso. Ele se revela a nós e nos preenche. E quando ele te preenche, pronto, você já está preenchido. Você nasceu, você tem uma nova natureza. Agora, você vai crescendo em graça, de glória em glória. É como a criancinha que nasceu e a natureza dela é crescer. E ela vai fazer isso naturalmente. E o que isso tem a ver, pastor, com a presença de Jesus? O que isso tem a ver? Deus conosco. Agora você nasceu. Agora você tem um pai. Agora você vai receber uma comunicação instrutiva para crescimento. Agora você está, em expansão. Agora ele está com você. Deus conosco. A presença de Deus. Um dia Deus disse para Moisés: Eu estarei com você. A minha presença com você te dará descanso. Você vai crescer naturalmente. Não se preocupe em conceituar-se. Ah, que nível todo o meu crescimento. Criança não se preocupa com isso. O bebezinho nasceu, ele não se preocupa se ele tem que andar com 1 ano de idade, se ele tem que falar com 2 anos. Ele não se preocupa com nada. Isso é um processo natural, tão natural quanto respirar. Só que esse processo vai ser natural se ele estiver conosco. Então, Deus conosco. A presença de Deus. Gente, esse capítulo é lindo, 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 lindo. Meu Pai do céu. Eu ficaria aqui, ó, só nesse capítulo, quem sabe uns 10 anos, dando aula todo dia, 10 horas por dia. E eu nunca ia entender a profundidade do amor de Deus, que é eterno.
Então hoje, sinta-se amado, preenchido, valorizado, completo. Receba um novo coração. Para você ser a imagem de Jesus Cristo, você tem que nascer de novo. Esse é o que Jesus explicou para Nicodemos. Então, viva com Jesus, né? Viva com Jesus. Um minuto. Você que participou aí da aula completa desde as 4 da manhã, eu vou pedir 3 atividades para os próximos dias, tá bom? Então, anota aí, né? Atividade número 1, óbvio, né? A leitura do material. Então, leia o capítulo 17 de João muitas vezes, todos os dias, muitas vezes. Pastor, mas eu tenho meu devocional, minhas coisas. Beleza, você está num curso. Acrescente isso, né? Leia. Abra um momento na hora do almoço, à tarde, de noite, antes de dormir. Não sei, não sei, né? Ache um momento desse. Então, leia o capítulo 1 do Desejado. É lindo isso aqui, é lindo. O, o primeiro parágrafo é a introdução, a estrutura de todo o capítulo, né? Segunda atividade. Segunda atividade. Procure orar muito sobre isso, sobre o Deus conosco, sobre o novo nascimento, sobre o conceito da unidade, sobre o que a gente conversou aqui, né? Fale com Deus sobre isso. Passe o dia pensando nisso. Faça suas atividades, mas olha para Jesus do seu lado e comente com ele, expanda, né? Procure falar com ele sobre isso, deixe ele falar com você. Você pode até pesquisar alguma coisa, mas tudo que você for fazer, faça em oração dentro dessa linha, né? Dessa linha que a gente está começando aqui. Terceira atividade. Terceira atividade. Responda o formulário. Então, hoje, até à noite, eu vou enviar um formulário com algumas perguntas sobre a atividade que nós tivemos aqui. E aí você vai ter uma semana para responder. Sem dó, sem piedade de escrever. Faça textos. O formulário vai ter 3 perguntas e elas são de escrever. Não é opcional, não é nada. É para você escrever, 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 escrever. O comportor tem que gostar de ler e o comportor tem que gostar de escrever, né? E dentro desse processo, faça as pessoas perceber isso, que você está em um crescimento. Compartilhe com alguém que você ama, que é perto de você. Olha, eu assisti uma palestra, tal. Eu estou em um curso chamado Transformar, porque o objetivo do curso é me transformar à imagem de Jesus Cristo, né? Bom, essa aula de hoje eu vou subir para o YouTube, eu vou achar uma caixa exclusiva, né? É, para que você possa rever essa aula. É, eu acho que eu posso publicar para todo mundo, mas eu não queria que você se sentisse exposta. Na verdade, você é uma luz. Você devia ser exposto para todo mundo, né? Mas se você tiver algum receio, pastor, não me coloca na internet, porque é, eu falei alguma coisa que me compromete, vai ver que me acham que eu sou lá do, sei lá. Aí você me fala no PV, né? Eu vou ver se tem algum documento que eu tenho que pedir para você assinar, para você não me processar depois, né? Sei lá, né? É, vamos fechar aqui. Amei muito, não vou dar espaço para você comentar agora, você vai fazer isso no formulário, né? E eu realmente preciso correr, que depois eu vou contar para você a experiência que eu tive aqui para mim estar onde eu tô, né? Oremos. Papaizinho querido. Em nome de Jesus, gratidão por essa experiência. Eu amei falar de Jesus, amei estar com eles. Peço, Senhor, que eles pensem sobre isso, que eles tenham isso como alvo,
que eles estejam unidos a Ti, assim como Cristo esteve contigo. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.